Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a nossa independência e como de fato ela aconteceu. Quem são os personagens e as personagens importantes da nossa independência? Por isso a gente vai falar um pouquinho da nossa primeira imperatriz, Leopoldina, e entender qual foi o papel dela na independência do nosso país. Se você quer entender um pouquinho mais da vida da Leopoldina e como ela fez parte da independência do nosso país, continua assistindo esse vídeo e não se esquece que no Instagram @historizandotati tem mais conteúdo para você. Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo-Lorena. Esse é o nome completo da nossa primeira imperatriz brasileira. Além de um nome bastante grande, ela vai nascer na Áustria, vai ser então uma arquiduquesa austríaca. Não só isso, mas vai fazer parte de uma das famílias reais mais tradicionais da Europa, os Habsburgo. Tão tradicionais que ela tem parentes bem famosos. Um deles é a Maria Antonieta. Isso, aquela mesma que teve a cabeça cortada na Revolução Francesa. A Leopoldina era sobrinha neta da Maria Antonieta. A infância da nossa primeira imperatriz foi bastante rígida, bastante regrada. Ela sempre teve uma excelente educação, estudando história, estudando religião, estudando latim, francês, italiano, matemática, ciências naturais. E não só isso, mas ela fazia várias excursões por museus, teatros, saraus, enfim, desde muito nova já tem bastante contato com o conhecimento, graças à educação da família Habsburgo. Então, mesmo ela sendo mulher, que a gente sabe que existiam algumas dificuldades por isso, ela sempre recebeu a mesma educação que os irmãos receberam. E sabe quais eram as matérias preferidas dela? Astronomia, física, botânica, mineralogia. Ela era então das ciências da natureza, uma verdadeira nerd. Tão nerd que ela costumava colecionar plantas, rochas, colecionar selos, moedas, enfim, inúmeras coleções que ela meio que puxou do pai dela, que também curtia isso, e essas coleções foram muito importantes para o acervo do Museu Nacional aqui no Brasil, que infelizmente, recentemente, sofreu aí um grande incêndio. Além de todos esses estudos, Leopoldina era bastante atenta aos eventos políticos do momento. Não só isso, mas ela pôde presenciar fatos muito marcantes na história europeia. Afinal de contas, ela foi criada durante o período das guerras napoleônicas. Não só isso, mas ela sofreu um grande trauma, já que a irmã dela foi obrigada a casar com Napoleão. E por que obrigada? Porque o Napoleão era visto como um inimigo, como um demônio naquele momento, e a irmã dela foi obrigada a casar com ele, então ela teve um certo parentesco aí com Napoleão. Não só isso, mas com a derrota napoleônica, com o Congresso de Viena, e Viena era justamente onde ela morava, onde ela nasceu, ela pôde presenciar o Congresso de Viena. Congresso esse muito importante para determinar muitas questões pós-guerras napoleônicas. Se você quer entender um pouquinho mais desse congresso e do período napoleônico, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards. Depois de todas essas aventuras, depois de sofrer um grande trauma por causa da irmã, depois de presenciar o Congresso de Viena e conhecer inúmeros líderes e de ser aí sempre uma estudiosa e uma leitora voraz, Leopoldina recebeu uma proposta aos 19 anos, que naquela época era considerada quase uma tia, tá, gente? Na hora de casar, ela recebe a proposta de casar com Dom Pedro. Dom Pedro, então, herdeiro do trono português. O pai de Leopoldina não ficou muito fã dessa ideia, já que Dom Pedro era mal falado na Europa, principalmente devido a ataques epiléticos que ele tinha sofrido, e não só isso, mas devido à moral, se é que vocês me entendem. Mas, mesmo assim, essa proposta atraiu bastante a família de Leopoldina, já que o Império Português naquele momento era sim um grande império
incluindo o Brasil, mesmo porque, para quem não sabe, os portugueses, a corte portuguesa, estava no Brasil desde 1808. E aí, em 1817, que ela vem para o Brasil com uma grande comitiva. Digo grande porque só para ela vieram mais de 35 pessoas e mais de 40 caixas. 40 caixas com a sua coleção de livro, coleção de moeda, coleção de concha, coleção de tudo e o seu enxoval, suas roupas, etc. Então, imagina quanta bagagem ela trouxe. Quando Leopoldina chega no Brasil, ela já estava casada com o Dom Pedro. Ela chega com 20 anos de idade, Dom Pedro tinha 19 e o que faltava era esse casamento ser consumado, sabe? E, gente, eu não sei se vocês sabem, mas naquela época, a consumação do casamento, digamos assim, era quase que pública. Para você ter uma ideia, existem relatos das damas da Leopoldina que tiveram que despila para então a Leopoldina aí se encontrar finalmente com seu marido, né? Mas sim, eles deixaram a sala para o resto acontecer, se é que você me entende. Leopoldina teve bastante dificuldade de se adaptar ao Brasil. Bom, é só pensar na Áustria, um país europeu frio, chegou aqui no Brasil um calor danado, mas não só isso, ela teve alguns problemas de relacionamento. Bom, em suas cartas ela descrevia que Dom João VI, o seu sogro, ela via como um pai, então teve uma boa relação com ele. Porém, a sogra não tinha aí uma boa relação, uma relação amistosa, e ela mandava cartas queimando o filme da Carlota Joaquina para o seu pai. Não só isso, mas a própria relação, o próprio casamento aí, Dom Pedro e Leopoldina, foi bastante conflituoso, mesmo porque, se você não sabe ainda, Dom Pedro tinha muitas amantes. Isso mesmo, para você ter uma ideia, ele deixava a Leopoldina passar por situações até mesmo humilhantes, como por exemplo, levar a Leopoldina para visitar alguém da corte e enquanto as pessoas entretinham ela na sala, ele se encontrava com um amante. Olha só que absurdo! Mesmo assim, Leopoldina cumpria com seu papel de esposa e isso incluía ter filhos, ter herdeiros para a coroa. Ela teve no total 7 filhos, dentre esses 7, 3 tiveram graves problemas e acabaram falecendo muito novos, ou ao nascer, basicamente, ou com uma idade muito jovem. A partir de 1820, as coisas começam a ficar mais complexas. Para quem não sabe, a Revolução do Porto vai acontecer em 1820 em Portugal, justamente reclamando aí a volta da família real para Portugal. E aqui no canal já tem vídeo sobre essa revolução, também vou deixar linkado. Se você quiser ter mais acesso à história, sociologia, redação e vídeos curiosos sobre a nossa história, já se inscreve nesse querido canal. Leopoldina se mostra desde o princípio entendedora de relações políticas, econômicas e internacionais e com a Revolução do Porto ela escreve para o pai dela tentando voltar para a Europa junto com Dom Pedro, já que por ter uma criação conservadora ela temia e era contra a Revolução do Porto. Só que a ideia não deu muito certo, Dom João VI que retorna aí com Carlota Joaquina e boa parte da corte, e Leopoldina fica aqui com Dom Pedro. E a partir de 1821, Leopoldina começa a enxergar com bons olhos que o Brasil ficasse independente. No pensamento dela, era interessante justamente para ela continuar com a dinastia. Lembre-se, Leopoldina era uma pessoa conservadora e por isso defendia a independência para então manter a dinastia aqui no Brasil. E graças a isso, Leopoldina vai desobedecer o pai e vai então ser a favor da independência do Brasil. Não só isso, mas ela vai convencer o marido de que isso é importante, porque o Dom Pedro tinha muito medo de perder o trono português se ele tentasse alguma coisa aqui no Brasil. E é graças a Leopoldina e a sua argumentação em cima do marido é que rolou o dia do fico, sabe? Pois é, toda aquela história de ficar partiu da mente da Leopoldina.
Por ser partidária da independência e ao mesmo tempo conservadora, com medo de excessos liberais, ela vai se unir a grupos conservadores, incluindo José Bonifácio, que era um ministro e praticamente braço direito de Dom Pedro. E no dia 13 de agosto, graças a viagens que Dom Pedro teve que realizar, ele escreve um decreto junto com José Bonifácio, colocando a Leopoldina como regente, como representante dele enquanto ele viaja. Por isso, Leopoldina vai ser a primeira mulher a ter reconhecimento nas suas ações políticas. Isso oficialmente falando. Tá bom, Tati, você já contou tudo isso, mas o que a Leopoldina tem a ver com a independência? Bom, já percebemos aqui que ela influenciou bastante o marido dela, mas não só isso. No dia 2 de setembro de 1822, devido a uma grande crise que se estoura em Portugal e chega aqui no Brasil, o Conselho de Estado se reúne. E quem vai presidir essa reunião do Conselho de Estado? A Leopoldina, Dona Leopoldina. E presidindo esse Conselho de Estado, ouvindo os conselheiros e ministros, ouvindo inclusive um discurso de José Bonifácio, todos ali decidem pela independência. Claro que não se proclama a independência naquele momento, mas a discussão ali daquele conselho decide pela independência e decide mandar uma carta para Dom Pedro para ele sim poder proclamar a independência. Então, basicamente, a Leopoldina vai presidir a primeira reunião e a primeira decisão da independência do nosso país. Não só isso, mas ela vai mandar uma carta com vários argumentos para o Dom Pedro para convencê-lo a então proclamar essa independência. O próprio José Bonifácio deixa registros que a carta dela tinha tantos argumentos bons e inteligentes que qualquer um ali ia ser convencido de proclamar a independência, e é por isso que o nosso 7 de setembro acontece, porque nós temos uma mulher por trás da nossa independência. Uma mulher forte, inteligente e que infelizmente teve que submeter a muitas coisas graças aí ao relacionamento, se a gente pode falar nos dias de hoje, o relacionamento abusivo que ela teve com Dom Pedro. Mas não se engane por essa carinha aqui de achar que ela foi simplesmente uma mulher aí humilhada e deixada de lado por suas traições. Teve isso. Mas ela teve bastante importância na história política do nosso país. E você sabia dessa história? Sabia que a Leopoldina presidiu o Conselho de Estado? Sabia que ela enviou carta para o Dom Pedro I, falando inclusive que os brasileiros estavam ao lado dele e que nenhum exército português ia conseguir deter essa independência? Se você quer saber mais curiosidades sobre a nossa história, já curte esse vídeo, se inscreve no canal. Se você tem alguma sugestão, se quer conhecer a história específica de alguém, comenta aqui embaixo, quem sabe não pode aparecer aqui no Historizando. Hoje é feriado, mas saiba que uma mulher está por trás desse 7 de setembro. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Porque nós temos